Minha carreira não foi por acaso. Eu venho de uma família de publicitários, uma família grande até, e antiga na propaganda. Tenho tios que trabalharam na Thompson nos anos 50 e tios avós, inclusive. E eu tenho 60 anos, você imagina um tio-avô meu, já deve ter morrido há uns bons 20 anos, né? E a família respirava essa coisa do mundo da comunicação, até que um tio muito próximo, que é o José Francisco Queiroz, que foi um publicitário bastante renomado, um profissional de mídia, ele não é que ele me convidou, ele quase fez um apelo para que eu desistisse da engenharia, que era a minha vocação naquele momento, para trabalhar com ele. Meu pai apoiou, porque meu pai também foi publicitário, trabalhou em agência e trabalhou em veículo também durante muitos anos, né? Trabalhou no Sistema Globo de Rádio, trabalhou nos Diários Associados, bom, enfim, teve uma carreira longa trabalhando em veículo, né? Também gostou da ideia de eu participar do mundo de agência. E quando eu estava nas vésperas de prestar o vestibular para engenharia, acho que eu até já tinha feito a primeira fase da FUVEST. Meu tio me chamou para a casa dele para uma conversa solene e tal, e me perguntou se eu podia dar a ele uma oportunidade dele me mostrar o que era propaganda, né? Claro que eu não tive nem coragem de dizer que não, acabei topando, fui sem muita convicção dos meus 18 anos, trabalhar na agência dele, que na época era uma pequena agência, ele era um sócio de uma pequena agência, do Cavalcante, acho que era isso. Isso era 79, por aí, 80, por aí. E então, naquela época, eu gostei muito, achei diferente, achei legal, fiquei encantado, adorei, passei mil trotes, passei vários perrengues, mas eu me diverti, gostei muito do mundo da publicidade. Eu vivi muito em torno disso, porque meu pai me levava para assistir os shows da Record e poder fazer o acompanhamento dos merchandisings ao vivo, né? Eu participei como criança, acompanhando a família em vários lançamentos de carro da Ford, porque meu tio trabalhava para a Ford. Quando garoto, coisa que não se faz hoje em dia, eu ia para a Thompson. Então, figuras conhecidas da propaganda naquela época jogavam bola e eu garoto, ia acompanhar. Então, eu sou um rato de agência, né? Um garoto que cresceu dentro de agência. E acabei indo parar em agência de propaganda. Eu trabalhei em várias agências, mas ao longo dos anos, as que me marcaram mais foram essas. A minha primeira passagem, onde meu tio me contratou como um estagiário, tipo um escravo, né? Naquela época eu não era nem estagiário, eu era assistente para qualquer coisa, né? Depois eu fui trabalhar na CBBA, que era uma agência à vida na época, do Seu Castelo Branco, onde o Paulo Chueri era o diretor de mídia, uma pessoa muito querida até hoje, e trabalhei com uma Marcionaga, que é uma pessoa também que eu devo muito aprendizado, conheci muitos amigos ali que eu mantenho até hoje, amizade. É, Fiquei 1 ano e meio na CBBA, foi quando meu pai, meio com uma invejinha do meu tio ter arrumado o primeiro emprego do filho dele e tal, ficou me dizendo que a CBBA era pequena e que eu deveria trabalhar numa grande agência multinacional, na Macan. E o meu tio dizendo o contrário, não, veja, lá você vai ser só mais uma peça numa engrenagem gigante e tal. Depois de muita pressão do meu pai, eu fui até a Macan e lá conheci pessoas incríveis, que me deram uma oportunidade incrível. Tinha lá um diretor na Macan, o Willy Kautz, que me deu uma oportunidade de salário bom, de colocação boa, me ensinou muita coisa. Meu primeiro chefe foi o Luiz Sumida, um gênio, até incompreendido, porque ele é genial mesmo, me ensinou coisas geniais sobre mídia. E conheci também tantas figuras, né? A vida da gente é construída por figuras, né? Professores e amigos, né? Então conheci o Oscar Ozawa, que é uma pessoa
que me marcou profundamente a carreira, que depois me deu uma oportunidade de ir trabalhar na DM9 anos depois. Conheci o Antônio Rosa Neto, que todo mundo conhece hoje por ter a Dynet, né, e por ter o veículo dele cobrindo a comunicação. Mas o Antônio Rosa era comprador da Macan, depois ele foi para a Unidade. Unidade Interamericana era uma agência do grupo da Salles. Salles é a nossa atual Publicis, né? E isso aí já era 85, na verdade. Me convidaram, então, para ir para a Salles. E na Salles tive uma oportunidade de aprender a comprar e vender mídia, porque na Macan eu trabalhava numa área muito técnica de pesquisa de mídia, né? Ali na Salles a minha carreira realmente chamou a atenção do mercado, porque a minha conta principal era a Ford, na época um anunciante poderosíssimo, à época, né? Foi também um momento controvertido da indústria, quando a Ford e a Volkswagen se fundiram na Auto Latina. Então, a gente fez muita coisa bacana. Até que um dia eu conheci uma agência chamada DM9 e fiquei de olho nela, com vontade de trabalhar nela, namorando e tal. E o Oscar me convidou, esse Oscar Ozawa, com quem eu tenho relação até hoje, gosto muito dele, da esposa dele, me convidou para ir trabalhar lá e eu fui. Um pouco assustado, porque eu já era pai de 2 meninas e a DM9 era uma agência desaparelhada, era uma agência de 60 pessoas. Mas era assim, imagina você uma agência que tinha o Nizam, o cara de atendimento era o Afonso Serra, o cara de planejamento era o José Luiz Madeira, a mulher de atendimento era a Ana Lúcia Serra, o diretor de arte da agência era o Marcelo Serpa, o redator era o Nizam, o outro redator era o Alexandre Gama. Era tipo os maiores craques, né, da publicidade, formando uma agência bem louca. Eu não vou contar como é que eu comecei na agência, porque isso ia tomar um tempo enorme, mas eu só vou dizer que no meu primeiro dia eu fiz uma reunião com a VASP, no meu segundo dia eu lancei uma campanha em Buenos Aires para a VASP pessoalmente, fui para lá, lancei a campanha. No meu terceiro dia eu estava de volta em São Paulo, foi bem louco, bem louco. E depois tivemos assim uma espécie de um furacão, né? Me arrastou. A DM9 foi um furacão de acontecimentos e a gente do 90º lugar em 91, eu fui para a DM9 em 91, pulou assim em 94 para terceiro, quarto lugar do mercado brasileiro em volume de negócios e a DM9 acho que em 94 já ganhou o seu primeiro Grand Prix no Festival de Cannes, respirava criatividade, que pulsava muito, que tinha um sentimento de corpo e uma cultura empresarial muito forte, onde as pessoas eram muito unidas, onde a busca incessante por coisas criativas que necessariamente não precisavam brigar com o popular, né? A DM9 conseguiu unir campanhas populares naquela época, né? Aquela época, 91, 92, 93, 94, até o ano 2000, a DM9 ganhou 2, 3 vezes como melhor agência do mundo no Festival de Cannes, colocou o Brasil no mapa do Festival de Cannes. E fizemos umas campanhas muito loucas que são lembradas até hoje, como Pipoca com Guaraná, como a campanha dos mamíferos, N campanhas da cerveja Antártica, com Daniela Mercury, Ray Charles na Copa de 94. Cada campanha da qual eu participava era uma página registrada na história da propaganda dos anos 90, né? Foi o que aconteceu. Em 90, o Nizam foi embora, porque ele tinha vendido a empresa para os americanos da DDB. Eu resolvi ficar com um grupo de companheiros, que são os que estão vivos ainda, são meus companheiros até hoje.
Em 2002, o Nizam retorna meio que para nos ajudar a reerguer a agência, que tinha, obviamente, sofrido o baque de perder o seu fundador, né? Estava eu, então, ao lado do Afonso Serra, que era o presidente da agência, do Alcir Gomes Leite, que já trabalhou, já deu aqui uma entrevista para vocês recentemente, e é um amigo irmão, querido, dividimos sala durante 2 décadas. O Air Ray estava por lá, o Sérgio Valente estava por lá, Camila Franco estava por lá, quer dizer, nomes assim incríveis que eu tive. O nosso querido, saudoso Tomás Lorente, que era um gênio da direção de arte, um amigo que a perda do Tomás me entristeceu muito. E, como sempre, né, aquele furacão de coisas acontecendo. A DM9, tudo foi muito rápido. Eu entrei lá em 91. Em 95, ganhei o Prêmio Caboré como profissional de mídia aos 30 anos de idade. Se não era 30, 32 anos de idade. Em 2000, eu era vice-presidente da agência. Em 2002, eu era diretor executivo da agência, que é uma coisa boa e ruim, porque você responde juridicamente pela empresa, né? Você tem uma responsabilidade civil sobre a empresa. Então, em 2002, começou aquele projeto do Grupo ABC, de construir o Grupo ABC. Então, tinha o nome de IP, da qual eu participei diretamente, não só como publicitário da DM9, mas como executivo do Grupo ABC. Eu sempre fui do Grupo ABC, muito além de ser um executivo da DM9, né? Trabalhei na formação do grupo, participei de todas as reuniões, fiz parte do conselho de administração do grupo. E nessa época a minha vida era bem movimentada, porque nós tínhamos uma agência movimentada em reconstrução, tínhamos um grupo em construção, eu tinha filhas adolescentes, uma mulher linda, ganhava bastante dinheiro, participava muito da propaganda institucionalmente, no grupo de mídia, no SEMP, no IVC, né? Então, tinha 40 e poucos anos, e eu tinha realmente eu estava no topo da minha carreira quando aconteceu de a minha esposa ficar doente, e eu pedi para sair da publicidade, porque era uma coisa que eu não conseguia coordenar, porque a doença dela era terminal e eu não queria perder tempo em agência de publicidade, eu queria ficar com ela, não é? Foi quando, então, a turma do Grupo ABC generosamente me convidou para ir para a holding do grupo, para ajudar na aquisição de novas empresas e para prospectar empresas para a gente comprar, né? Nós tínhamos um plano de crescimento muito alavancado do grupo, né? Crescer muito rápido e tal. E nós estávamos comprando e formando empresas, o Grupo ABC, né? Eu falo nós por um erro incorrigível da minha parte, do envolvimento emocional com, com o negócio, né? Mas não era minha empresa, eu só trabalhava lá. Aliás, uma das mágoas que tive na vida foi ouvir essa frase: você realmente acha que é dono daqui? Você só trabalha aqui, né? E eu pensei, não, eu não só sou dono, porque muito mais que dono, eu tenho pedaços meus nas paredes dessa empresa, né? Então eu me envolvi muito no trabalho. Mas o pessoal foi muito humano comigo, me acolheu na holding. Obviamente eu não trabalhava nada, eu trabalhava 2, 3 horas por dia e mal, por conta daquela situação terrível. E isso foi 2009, e em 2010, então, eu fiquei viúvo, com 2 meninas pequenas, viúvo e trabalhando num lugar estranho. Não porque o Grupo ABC era estranho, o Grupo ABC era uma empresa muito legal, mas era estranho o ambiente para um profissional de mídia, né? Era uma holding financeira que analisava a compra e venda de empresas, né? Que analisava a cultura de empresa, que analisava uma forma de competir com grupos internacionais a longo prazo.
Então, nesse momento, minha carreira derivou muito de um profissional de mídia para um avaliador de negócios de propaganda. E foi uma época de muito estudo, né, onde o grupo também propiciou a mim muito estudo nacional e internacional sobre o business da comunicação e tudo. Também tive inúmeras participações no Festival de Cannes como jurado, concorrendo a prêmios, dos quais participei diretamente da conquista de mais de 100 leões no festival, como mídia, ou depois como presidente de agência, que foi minha última participação no Grupo ABC como presidente da DM9. Fiquei no ABC por 4 anos, onde conheci a Kátia, minha atual esposa, que me reergueu como homem e me deu nova vida. Foi quando, então, eu estava num momento lua de mel, assim, eu viajava o mundo e passeava e curtia a vida. O Grupo ABC ia como a jato, né, crescendo e tal. E eles me pedem para substituir o Sérgio Valente, que tinha saído de lá, da agência DM9, para ir para a Globo, e me pediram. Embora eles não tenham dito assim, com S's e R's, como eu era muito bom entendedor, sou até hoje, eu percebi que era um tampão, sabe? Tipo, uma coisa provisória, um momento delicado que nós estávamos, porque havia na época, estávamos para ganhar um sócio capitalista e perder o presidente da segunda maior agência é um negócio duro, né? E eu conhecia todo mundo da DM9, eu era um pequeno sócio da DM9 na época, e me convidaram, mas tinha o fato também que pesava de que o Alcir queria ser presidente da DM9. E o Alcir, puxa vida, era o meu melhor amigo da época, né? Hoje está entre os meus melhores amigos. Eu tenho outros, como o Manu, que trabalhou comigo, esse então é meu irmão, trabalhou comigo na DM9, trabalhou comigo no Grupo ABC. O Alcir queria muito ser presidente da DM9. Então, eles me convidaram para ser presidente, mas o Alcir queria muito, e numa conversa que durou 5 minutos, não durou mais que 5 minutos, eu, Alcir, pedimos à direção da empresa que compusesse uma copresidência. Eu ficaria feliz de ter o Alcir ao lado e o Alcir ficaria feliz em me ter ao lado. E foi o que fizemos. Pegamos uma DM9 muito bem organizada pelo Sérgio Valente, uma DM9 que estava lucrativa, estava bem, estava feliz, e foi uma responsabilidade enorme, gigante para mim. Eu confesso que, na época, talvez tenha sido além das minhas forças. Se o Alcir não tivesse ao meu lado, provavelmente eu iria amarelar no meio do processo, né? Mas foi muito intenso, magnífico, em todos os sentidos, no sentido econômico, porque nós ganhamos contas importantes como Walmart e BRF, uma divisão grande da BRF. Também foi importante porque, numa pesquisa renomada do mercado, que acho que é aquela pesquisa Scope, a DM9 foi eleita a melhor agência do país na época, sob o critério da opinião dos anunciantes. Acho que é isso. Se não for isso, me perdoem a falha, mas foi um prêmio importante. Foi não um prêmio, uma notificação, né? Uma denominação que deu para a gente muita alegria, porque é uma responsabilidade se dirigir uma empresa com a marca da DM9, né? E aí, 2016, em 2015, o grupo foi vendido. Todo mundo conhece a história, o ABC todo foi vendido. Eu era um pequeno sócio da DM9, então eu fiz parte também da venda, fiz um swap das minhas ações com o grupo e ganhei algum dinheiro com a venda, um bom dinheiro. E aquilo que era para durar 2, 3 meses, acabou durando 4, 5 anos como presidente da DM9. Em 2016, a gente teve perdas de contas importantes, que me deixaram pessoalmente abalado até, porque eram contas que eu tinha uma ligação, uma amizade muito grande.
E aí, então, em 17, eu já tinha decidido sair da agência, e o Nizam me disse que ia voltar para a DM9 para reorganizar, isso também é muito conhecido, né? E na época eu me lembro que ele falou, Paulo, fica mais um pouco, tudo bem você sair, está precisando mesmo ter uma mudança aqui, mas fica mais um pouco, porque eu chegar agora, depois de um tempo, e você também sair, vai mais atrapalhar do que me ajudar, fica mais um pouco aí. E eu, pela amizade que tínhamos e tudo, e pelos anos de convivência, apesar de ser muito difícil, foram 6 meses difíceis, mas eu fiquei na agência. E aí, em outubro de 2017, já mais do que passada a hora, eu saí da agência da qual eu participei orgulhosamente por 27 anos, uma agência que eu amo de paixão, amo a história, amo as pessoas que construíram a agência. Eu acho que ela é uma espécie de um ícone da propaganda brasileira. Muitas agências foram formadas a partir dos profissionais que trabalharam na DM9, um orgulho enorme. Se você olhar hoje, a maioria dos diretores ou presidentes ou grandes líderes da propaganda passaram por lá, e eu tive a honra de trabalhar com todos eles, um privilégio enorme, de participar dessa indústria num momento ainda onde ela tinha uma grande um brilho das ideias e tudo. Então, em 17, eu estava no final de 17, eu estava na seguinte situação: estava com 56 anos, com algum dinheiro guardado, recém-casado ainda com a Kátia, pouco aproveitando a vida, e resolvi então dar um tempo que não durou muito, porque logo em março me convidaram para fazer uma consultoria. E aí eu abri a PQ Consultoria, que é uma empresa, na verdade não era uma empresa, era uma razão social para eu poder trabalhar como um consultor independente, nunca contratei ninguém, e fiz poucos trabalhos ligados ou à mídia, não é? Ou à educação, que é uma das minhas paixões. Eu sou apaixonado pela educação, eu sou sócio fundador do Todos pela Educação, aquele movimento criado em 2006. E o Antônio Jacinto Matias, que é um grande amigo, eu sou admirador assim profundo do Matias. Ele foi, durante vários anos, responsável pelo marketing do Itaú, que era, de longe, o meu cliente mais querido, né, na DM9, muito próximo. Eu gosto até hoje do banco e das pessoas que fazem o banco e da ética do banco e tudo. O Matias me ligou e falou, o que você está fazendo em casa? Eu falei, Matias, não estou fazendo nada, faço poucas consultorias. Daí ele falou, Paulo, você não quer fazer uma consultoria para o Pedro Moreira Salles, no Instituto Unibanco, que é um investimento, um endowment, onde a família do Pedro Moreira Salles, ele próprio, ajuda o ensino público estadual de segundo grau a melhorar a sua eficiência através de um sistema de gestão que o Ricardo Henriques dirige, esse instituto, que é um gênio, um homem maravilhoso que eu aprendi a admirar. E eu fiquei muito envolvido nesse mundo da educação nos anos de 18, 19, mais 19 que 18. No finalzinho de 19, ainda uma associação, por causa desse trabalho com educação, uma associação dos dirigentes municipais de ensino, a Undime, é um órgão importante no mundo da educação, um órgão com voz ativa no Congresso, me convidou para ajudá-los num plano de marketing, de comunicação, eu fiz para eles também. Lá no Instituto Unibanco, tive a oportunidade de montar plano de comunicação por 5 anos, tive a oportunidade de contratar uma agência, e, inclusive, não podia ser diferente, foi uma agência do Grupo ABC, do meu amigo Manuque, que na época era o presidente da agência que era do João Rodarte, da CDN, né? Gosto muito do João Rodarte, amo o Manuque. E pronto, então chegamos aqui até esse ponto, quando duas famílias, na verdade, a família Rezec e a família Mantegaça, me chamaram para fazer a consultoria para a criação de uma empresa de mídia exterior.
Eu gostei da ideia, eles são capitalistas e investidores em vários ramos, um deles é mais do mercado financeiro, o outro é mais do real estate, das concessões. Um deles, o Eduardo Mantegassa, um apaixonado pela questão da mídia, me pediu muito para trabalhar no projeto, eu adorei o projeto, adorei. Eu entrevistei aí uns 15, 20 colegas de mídia, perguntando a eles, para onde vai a mídia exterior? E eles me pediram, Paulo, a gente quer que a mídia exterior vá para o mundo digital, que ela consiga métricas digitais, que ela consiga ser flexível, que ela consiga ser rápida, que a gente possa entrar e sair a hora que quiser do ar, que a gente possa implementar campanhas com dinamismo. Eu falei, puxa, que coisa, hein? Difícil isso. E fui estudar, encontrei frentes de trabalho incríveis no IAB dos Estados Unidos, da Europa e da Nova Zelândia. Eu já vinha estudando muito a questão da mídia programática nos anos de 16, 17, 18 e 19, e falei, cara, vou montar uma empresa digital que usa telas, inclusive as telas de LED, né? Então, montamos esse ano agora, de 2020, a RZK Digital, que é uma empresa de mídia exterior aqui em São Paulo, de 200 telas, que tem um público de 780 mil pessoas por dia, nos terminais de ônibus associados a estações do metrô em São Paulo. Uma empresa que posso dizer com tranquilidade, última geração em tecnologia do out of home no mundo. Tudo é digitalizado, tudo é em tempo real, nós calculamos audiência em tempo real, nós calculamos perfil do público em tempo real, nós conseguimos fazer campanhas dinâmicas que criam contextos do tipo, quando um público determinado aparece mais no local onde estão nossas tabuletas, campanhas que estão adormecidas acordam para falar só com aquele público ou para se dirigir especialmente àquele público, né? Uma empresa que tem capacidade de realizar mídia programática em outdoor, e eu estou super feliz, estou aqui no nosso escritório maravilhoso, que fica aqui no Cidade Jardim Corporate. Então você imagina, né? Um homem com tudo que você ouviu aí, que passou altos e baixos, mais altos do que baixos. Eu tive muito mais chance na vida do que a maioria de nós merecemos, né? Casei 2 vezes com 2 mulheres maravilhosas. Trabalhei com pessoas incríveis. O orgulho da minha vida é pegar pessoas como a Mônica de Carvalho, o Vicente Varela, o Igor Puga, o Luiz Fernando Vieira, o Daniel Chafon, o Jairo Soares, o Fábio Tachibana. Olha, eu poderia ficar aqui 2 horas só falando o nome de grandes líderes de agências, o Maurício da Publicis, até o André França da Macan. Toda essa turma ou trabalhou comigo ou estudou comigo nas minhas aulas, que eu fui professor do grupo de mídia de São Paulo durante muitos anos, fui conselheiro também durante muitos anos. Então, um cara com a minha experiência, eu agradeço imensamente por 2 aspectos: de ter participado e ajudado a formar uma geração de profissionais que hoje comanda a publicidade, né? E de ter a oportunidade de construir uma startup full invested, ou seja, com dinheiro suficiente para ficar de pé, com o que há de melhor na tecnologia global de out of home, comandar essa empresa ao lado dos donos, né? Aos 60 anos de idade, eu acho que é um privilégio que poucos têm, né? Então, estou super feliz, estou vivendo um momento de ouro da minha vida, com 3 netos, as 2 filhas casadas e uma mulher linda. Eu tenho várias coisas para falar sobre o futuro do marketing. Algumas coisas boas, outras nem tanto, não é? A gente vive um momento perigoso, né, onde essa história das narrativas serem mais importantes que as realidades, né? Isso é uma coisa bizarra. O conceito em si da pós-verdade
da manipulação da verdade ou da imposição de uma mentira, é um conceito terrível, e ele tem a ver com o populismo que a gente vive global, não é aqui no Brasil, né? O populismo impera. Infelizmente, o populismo também imperou na Alemanha, né? Eu não acho legal. Populismo não leva a nada. E mentiras não levam a nada. E as pessoas, apesar de ainda estão caindo nesses golpes das mentiras ou das verdades construídas, as pessoas elas estão indo muito além do propósito do propósito das empresas, né? Muita gente me fala, não, porque as empresas precisam ter propósito. Sim, o homem precisa, o homem como gênero, né? Não o homem ou a mulher, ou não importa o gênero. O homem como espécie precisa ter um propósito, né? E as empresas precisam ter um propósito que seja efetivamente percebido como verdadeiro, porque daí elas de fato serão percebidas e admiradas pelas pessoas. Do contrário, elas são só produtos, serviços, coisas que você compra para viver, para se divertir, para sobreviver, né? As marcas são relevantes quando elas conseguem fazer alguma coisa que mude a sociedade para o melhor, né? Que consiga, de fato, dar um empoderamento para as pessoas, né? Mudar de vida, melhorar de vida. E isso é muito importante, é um conceito que eu acho que fica ainda por muito tempo, essa cobrança da sociedade para que as empresas falem a verdade e para que as empresas tenham um propósito de verdade, e não um propósito criado por um diretor de marketing. Vejo várias empresas, como a Natura, talvez seja a empresa que mais me chama a atenção, mas eu noto muito na Luiz Helena essa linha de ter um propósito, né? Eu noto muito, não adianta também querer esconder a minha admiração, eu noto muito no Itaú essa vontade de fazer uma transformação positiva na vida das pessoas. Eu tenho notado muito no Santander também, através do marketing do Santander, esse trabalho de empoderar as pessoas, o dinheiro não ser só uma questão mas sim uma questão de autoconhecimento, de empoderamento, né? É uma pena que nós tenhamos tido, essa é uma visão de um homem dos anos 60, tá? Apesar de ser super cosmopolita, contemporâneo, eu adoro viver em grandes cidades, estou criando uma empresa de mídia digital, adoro falar de mídia digital, eu não tenho alegria de ver a disrupção da mídia tradicional, a disrupção e o descrédito da mídia. Eu não consigo ver com felicidade isso, porque a mídia gera debate, não importa qual é a linha que ela tenha, se ela não tem linha, se ela é de direita, de esquerda, se ela procura ser neutra, isso não importa. Quanto mais mídia nós tivermos, quando eu digo mídia, não é a mídia plataforma Google, a mídia plataforma Spotify. Eu digo aquela que tem dono, que você conhece quem manda, que tem plataforma própria e que tem autoria na caneta ou no teclado do computador, né? Aquela que você conhece quem escreveu aquilo, né? Eu sou muito a favor do desenvolvimento da mídia, porque ela gera o debate. Mesmo que uma mídia apoie uma tendência, a outra nenhuma, a outra digamos, existem algumas linhas editoriais que são disfarçadamente de direita, outras que são escandalosamente de esquerda, outras que são ambíguas, não importa.
todas elas enriquecem o conhecimento humano, não é? E a gente deveria prestar muita atenção nessa coisa da verdade. Isso aprendi na Macan lá dos anos 80. A verdade bendita, né? Aquela verdade que ela é percebida, popularmente percebida, porque ela é voz corrente das pessoas, porque ela é percebida com tranquilidade por qualquer um, né? Então, eu acho que o único perigo para o marketing é esse, é, é ele achar que um influenciador popstar do momento possa assumir a narrativa da sua própria a sua própria narrativa, né? Ah, olha, nós não temos o que dizer, então contrate algum algum influenciador. Eu sou super a favor dos influencers, não é isso. Mas é legal quando eles trazem consigo um propósito, né? Um propósito que seja convergente com o propósito da sociedade, né? E hoje, convergente com o propósito da nossa sociedade, tem pouquíssimos temas. Para o Brasil, na minha opinião, é a educação como única saída do subdesenvolvimento, a única ferramenta para desarmar as armadilhas do populismo é a educação. Povo bem educado vota bem, né? E o meio ambiente, que vamos combinar, eu não sou, estou longe de ser a Greta, mas nós temos que cuidar do planeta, o mundo está acabando mesmo, de verdade, né? Então, as empresas que abraçam causas tão centrais quanto a educação e a conservação do meio ambiente, elas estão fazendo algo muito mais importante do que vender uma marca, né? Eu acho que esse deve ser o caminho do marketing. Ela reúne cabeças que pensam a atividade de maneira um tanto quanto transcendental ao tempo, né? A Abramark sempre foi uma associação que reconhece e dá espaço e voz de forma temporal para os mais jovens, para os mais antigos, mistura eles todos juntos. É mesmo, ela é a correlata à nossa Academia Brasileira de Letras, no sentido de que ela quer colocar pessoas notáveis para debater em alto nível os rumos dessa atividade moderna que é o contemporânea, né? Que é o marketing, é algo muito contemporâneo, né? Sempre. Marketing é por si, intrinsecamente, uma atividade contemporânea, né? Então, eu acho que é muito importante, quando a Abramark alinha pessoas com o cabelo já um pouquinho branquinho, tal, com pessoas mais jovens, ela cria um debate vigoroso. Olha, meus dois chefes aqui têm 30 anos um e 34 o outro. E é dessa riqueza que nasce a nossa empresa. Tem gente de 40, tem gente de 45, tem gente de 21, né, trabalhando juntos. Então, eu acho que esse papel de ser um fórum do desenvolvimento do marketing, um reconhecimento daqueles que para o marketing trabalham, é central para que o marketing continue se renovando.